Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9, por favor. O tema dessa noite eu queria compartilhar com você, eu esqueci de compartilhar ali com a mídia, mas a gente vai avançando em relação a isso. Anota aí, a pressão que forma, cria forma, amém? A pressão que forma, cria forma. E aí o que acontece, né? A gente passa por algumas pressões no dia a dia, e eu digo para você que muitas delas não vêm para quebrar, não vêm para nos destruir. A pressão que passamos mais vem para forjar nossa identidade em Cristo e alinhar nosso propósito com o reino de Deus. E eu quero que você mude essa perspectiva sobre as pressões que você sofre no seu dia a dia e perceba que Deus está cuidando de você. Que Deus está cuidando mesmo que estejam acontecendo alguns desafios. Mas como eu disse, não é para quebrar ou destruir você, porque Deus não faria isso, jamais Ele faria isso. Mas você vai ver que a cada passo, a cada momento, a cada situação, você está sendo construído e formado, forjado para a glória de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? No tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Você está desanimado por alguma circunstância na sua vida? Quem está desanimado pode dizer amém. Glória, não tem problema não, irmãos. Tem gente que é muito, né, assim, como é que eu posso dizer? Tenta mostrar muita força, né, para algumas situações, mas eu digo para você que você não está aqui para ser penalizado, culpado, ninguém vai te julgar como fraco, porque você está enfrentando alguns desafios, algumas lutas que muitas das vezes são maiores do que você. Aqui não é um ambiente para você ser julgado, amém, irmãos? Não é o propósito, não é isso. Mas eu quero dizer para você que você vai sair fortalecido e renovado para a glória do nome de Jesus. Você vai sair daqui diferente de como você está entrando. Quem passa por pressão aqui? Alguém aqui passa por pressão? Trabalho, família, estudo, social, ou até digo para você, psicologicamente. Sabe, às vezes você nem sofre tanta pressão externa, mas tem gente que é atormentado por pressão interna. O que é pressão interna? É quando você se cobra, quando você se autocobra de uma forma a pressionar você demasiadamente. Vocês já viram uma panela de pressão funcionando, irmãos? Olha, é bacana demais. Eu já vi alguns vídeos e eu já compartilho para você um pouco de conhecimento para aquele que não tem nada de chefe de cozinha, ou nada. Mais uma vez eu fiz um treinamento, né, de segurança, e aí muito interessante, quando a panela de pressão, que está numa pressão muito grande, essa tradicional, não é essa elétrica que nós vemos hoje em dia, aquela tradicional mesmo, e ela está numa pressão e de repente a borracha dela arrebenta, né? E aí dá aquele barulho todo, né? A pessoa fica desesperada e não sabe o que fazer, com aquela pressão toda. Às vezes a gente passa por situações assim, quando vem uma crise financeira na nossa vida. Quando vem uma crise financeira não, familiar na nossa vida. Quando temos alguém que está passando por algum mal na nossa vida, na nossa casa, e a gente não consegue ajudar. Queridos, se a gente pudesse usar um símbolo, né? Para fazer essa comparação, seria essa panela de pressão. E tem gente que bota a panela de pressão embaixo da torneira de água, né? E abre a torneira de água, fazendo aí um acidente, porque não pode. Você está botando ali algo que está fervendo numa temperatura e numa pressão muito grande, e você joga água por cima, é uma explosão. Então aquilo ali gera um acidente, e coisas que poderia ser evitado. Por quê? Poderia ser evitado se você tivesse o controle, se você tivesse calma,
se você conseguisse perceber a luta que é. Nós já tivemos algumas situações assim, Dani quase já explodiu a gente, graças a Deus, mas não conseguiu fazer isso, né? A gente já sujou algumas coisas, né, no telhado de casa, né, na laje lá de casa, mas isso faz parte da caminhada, agora a gente já aprendeu como a gente faz. É importante também que você faça manutenção da sua panela, mas deixa para lá, isso é outra história, a gente conversa depois em outro momento. Mas eu queria te falar justamente sobre pressão, a pressão que sofremos no ambiente de trabalho. Irmãos, não tem coisa mais desagradável do que você todos os dias suportar uma pressão. Todos os dias tu tem que olhar para a expressão de uma pessoa que te afronta, que te incomoda, né, que tenta tirar a tua paz. Mas você sabia que essa pessoa está contribuindo para você sair dali melhor do que você já está? Você sabia disso? Você já parou para analisar isso? Eu sei. Talvez você vai julgar assim, pastor, isso aí é utopia, isso aí é um mundo perfeito, isso não existe. Não, queridos, você vai perceber que isso faz parte da vida. Não adianta você ter raiva porque você está sendo pressionado no ambiente de trabalho, porque senão você vai fazer o quê? Você vai perder essa posição que você tem. Você vai fazer o quê? Vai largar o seu trabalho? Sabe aquele cunhado chato que você tem na família? Aquela sogra não, porque sogra é uma bênção, né, irmãos? Não fala, deixa só que eu falo. Deixa que eu falo que eu elogio a minha sogra. Não pode mentir não, né? Não, mas a minha sogra é gente boa, graças a Deus. Minha sogra é muito gente boa. Aí eu digo para você, você faria o quê? Você sendo pressionado na família, você vai abandonar a família? Jamais. Ninguém abandona. Pelo contrário, você vai ficar ali suportando, você vai ali, né, ficar se sustentando naquela situação. Então nós temos pressão no trabalho, na família, nas decisões, nas responsabilidades, e muitas vezes, essa aqui pega, irmãos, até dentro da igreja, nós sofremos pressão. Quem sofre pressão dentro da igreja? Olha, que bênção! Parece até que é uma maravilha. Tudo bem, não fala não. É melhor deixar quieto mesmo. Irmãos, pressão faz parte da caminhada, mas em alguns dias, parece que estamos sendo espremidos por todos os lados, sem espaço para respirar. A pergunta que nasce no coração é simples e até sincera. Deus, até quando isso vai continuar? Você já pensou nisso? Deus, até quando? Eu vou sofrer essa pressão, quando que as coisas vão mudar? Mas a palavra de Deus nos ensina algo precioso. Nem toda pressão do processo, nem toda pressão é sinal de ataque, e nem todo aperto é sinal de fracasso. Muitas vezes Deus usa a pressão do processo para revelar quem realmente somos nele. Para revelar quem somos nele. Assim como o ouro, eu peguei muito bem esse exemplo aqui, que eu acho muito bacana. Assim como o ouro só revela a sua pureza no fogo, a fé verdadeira se manifesta quando somos pressionados. Você já viu aquele louvor que a gente diz, né, que a gente canta, né? Pressionados, mas não abatidos, mas não destruídos. E o que? Estamos de pé. Qual é o crente que você conhece, irmãos? Que tem uma vida mansa, boa, agradável, com burro na sombra, tranquilo, alegre, dinheiro, mil maravilhas, só alegria. Isso é uma utopia. Isso aí é um mundo de Nárnia. Não existe. Todos nós passamos por uma luta. É um sonho, mas eu digo para você, esse sonho vai se realizar na glória. Na glória, você pode ter certeza, como eu gosto muito de falar para os irmãos, na glória, irmãos, no lugar que Deus está preparando para cada um de nós, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor e não haverá boleto, cartão de crédito, pessoal da Claro te ligando. Não haverá hoje as ligações digitais, quando aquela inteligência artificial fica assim, alô? Alô?
Falo com o Adriano? Alô? E o pior nisso tudo é quando você fica assim, alô, é ele, pode falar. Alô? Aí você fica, meu Deus, eu estou falando, você não está me ouvindo? Você está discutindo com uma gravação. Olha só, olha que ponto nós chegamos, irmãos. Aí depois dessa voz incrível, né? Aí vem alguém e fala assim, por favor, é o senhor Adriano do Nascimento Souza? Aí, rapaz, é outra pessoa, transferiu a ligação. Loucura. Então, assim como o ouro só revela a sua pureza no fogo, a fé verdadeira, a fé que está dentro de você, meu irmão, só vai ser revelada quando você for pressionado. Quando você estiver pressionado, você pode ter certeza que vai sair de dentro de você algo que Deus já plantou aí em nome de Jesus. Talvez a gente não entende, né? Mas para aqueles que são agricultores aqui, você tira um bom vinho aí, se pressionar ali as uvas, não é verdade? Se espremer. Eu seria muito bom para fazer esse trabalho de ficar pisando. Deve ser uma terapia maravilhosa, você ficar pisando ali aquelas uvas. Você pode observar, né, que o azeite, ele entra num processo de pressão. Ele é retorcido. Mas tudo bem, talvez você não tenha conhecimento disso. Amanhã você vai ali em Campo Grande, ou em qualquer bar, né? Bar não, você vai em qualquer estabelecimento comercial e pede uma cana moída. Ó, você já viu como é que funciona o processo? Você pega a cana e passa ali na moenda. Aí o cara vai, dobra a cana e passa na moenda. Tem outros que são, né, violentos, que ainda dobra mais uma vez e passa na moenda. Queridos, às vezes tem pessoas que estão assim no processo. Passou uma vez na moenda, aí dobrou, passa a segunda. Dobrou, passa a terceira vez ainda na moenda. E passa, vai passando. E você acredita que sempre sai um pouquinho mais? Então, quando você estiver sendo pressionado, muda a sua perspectiva. E fala assim, poxa, bacana. Bacana não porque eu estou sendo pressionado, você também seria sadomasoquista. Mas pense assim, Deus está cuidando de você. Deus não vai te desamparar nesse momento de pressão. O que estamos vivendo não é para a nossa destruição. A pressão que estamos vivendo não é para a nossa destruição, mas para a construção de uma identidade firme e de um propósito que glorifique a Deus. A pressão revela onde a nossa identidade está firmada. Anota essa frase aí na sua mente e coração. A pressão vai revelar aonde a sua identidade está firmada. Quando a pressão aumenta, aquilo em que confiamos aparece com clareza. Nossa identidade está nas circunstâncias, melhor dizendo, se nossa identidade está nas circunstâncias, nos títulos ou nas pessoas, o coração se abate. Já viu pessoas abatidas? É porque ela está depositando a confiança dela naquilo que é passageiro. Às vezes em alguém. E esse alguém desampara ela. Às vezes ela está confiando, sabe, nas circunstâncias à sua volta. E as circunstâncias mudam e ela se abate. Mas quando a pessoa está em Cristo e confia no Senhor Jesus, ela é sustentada, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Eu digo para você, até em situações de muita crise como a enfermidade, se você colocar a sua fé em Deus, você vai lembrar que Ele é um Deus que cura a todas as coisas. Todas as enfermidades, Deus cura. Então você vai mudar a sua perspectiva e vai te lembrar, e vai clamar ao Senhor dizendo, Senhor, cura-me desta enfermidade. Isso vai te dar esperança. Você vai olhar na palavra de Deus e vai ver pessoas que foram curadas por Jesus. E com você não será diferente. Você vai observar pessoas que portas se abriram na vida dela e com você não vai ser diferente, porque a misericórdia, a fidelidade e a bondade do Senhor está sobre a sua vida, amém? O apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3,
e versículo 3, ele vai falar sobre a morte. Ele vai dizer, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida, oculta, juntamente com Cristo. Essa morte que a gente está lendo ali, irmãos, é uma morte espiritual, né? É uma categoria aqui espiritual do batismo nas águas, porque quando nós somos batizados em Cristo, nós morremos para a nossa carne, amém? Então ele vai dizer, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Então você pode ter certeza que aquilo que afligia o seu coração, aquilo que te afastava de Deus, já não vai te afastar mais. Você estará próximo de Deus, porque você morreu para a sua carne, mas você renasceu ali em Cristo Jesus. E esse Cristo governa a sua vida, esse Deus governa as suas emoções. Em tempos difíceis nós precisamos perguntar menos. Por que, Senhor, isso está acontecendo? Já viu alguém perguntando isso? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Nós devemos fazer menos perguntas assim, e muito mais perguntas dizendo assim, quem sou eu em Cristo no meio dessa luta? A pressão não define você. A pressão não vai definir quem você é. Amém, irmãos? Cristo define. A palavra de Deus vai definir quem você é. Eu gosto muito de um louvor que diz assim, basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra de Deus para o milagre acontecer. Então, volte os seus pensamentos para aquilo que Deus diz ao seu respeito, e não para a situação que você está enfrentando. Talvez até situações à sua volta que você pode dizer, em nome de Jesus, eu sou livre, não aceito isso na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus, e creia, o nome de Jesus há poder. Você serve a um Deus de poder e de autoridade. É por isso que ele vai dizer para Josué, coragem, tenha coragem. É por isso que ele vai dizer para todos aqueles que o servem, tenha coragem e bom ânimo. Alegre-se no Senhor, alegre-se neste Deus que você serve. Amém? Então volte os seus pensamentos para aquilo que Deus diz ao seu respeito. Eu digo para você, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, co-herdeiro de tudo que Ele tem para você. Então, em nome de Jesus, a sua identidade está firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Nenhuma pressão será capaz de roubar quem você é em Deus, porque a sua vida está escondida, oculta em Cristo e guardada pelo próprio Deus. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Segundo ponto que eu queria te falar, Deus usa a pressão para amadurecer, não para te ferir. Quantas pessoas já, diante da sua caminhada e trajetória cristã, foram fortalecidas e amadureceram? Eu sei que ainda existem alguns meninos na fé, né? Existem algumas pessoas que ainda estão no leitinho, né? Coisa bem suave. Mas para analisar como a cada pressão, a cada circunstância, a cada situação, você saiu mais amadurecido, fortalecido. Não é qualquer coisa que pode te parar. Já viu aquelas pessoas que param pelo meio do caminho por qualquer motivo? Qualquer coisinha, sabe? Fez sol, não vai para a igreja. Fez chuva, não vai para a igreja. Está desmotivado? Não vai para a igreja. Está não sei o quê, não abre a Bíblia. Está sem motivação. Sabe aquela pessoa que busca motivação e prazer em todas as coisas? Querido, quais são as coisas que você tem prazer e motivação? Fala sério. Se a gente correr atrás de motivação, a gente vai fazer pouquíssimas coisas. Porque nem sempre você está motivado para fazer algo. Geralmente alguma coisa vai tirar de você a motivação. Você quer sair, aí você vai lembrar, eu não tenho dinheiro. Vai sair como? Você vai ver aquele sundae maravilhoso. Ou então você vai ver um açaí muito bom.
Ou então você vai no estabelecimento comercial que você toma um suco, uma vitamina que custa 20, 30 reais. Irmãos, é o olho da cara. Não vou nem falar qual é o nome do estabelecimento não, mas é uma loucura. Apresentaram esse troço para Amanda e toda vez que a gente passa em frente, a Amanda vem falando, pai, eu quero um. Pai, eu quero um. Querido, se toda vez eu atendesse ela, eu já teria falido. Já teria ficado endividado. Porque toda vez ela passa em frente a esse estabelecimento que dá um suco e aí ela quer. Ah, um geladinho. Ela ainda tenta me manipular. Ah, pai, um geladinho agora nesse calor. Só que engraçado é que ela quer tomar no calor, no frio, de dia, de noite, a qualquer momento. Dani lembra, né, qual é o estabelecimento? Vou te dar um endereço para você levar a sua criança, sua esposa, seu marido, ali em Santíssimo, ali do lado da Cumane, você vai ver que tem um estabelecimento ali muito bom. Eu não vou falar o nome dele não, vai que depois ficam chateados comigo aí na internet. Mas Deus usa a pressão para te amadurecer. Diga comigo, Deus usa a pressão para me amadurecer. Ah, bacana demais. Creia nisso, mesmo que seja pela fé, acredite nisso. Muitos confundem processo com punição, mas a Bíblia deixa claro que Deus trabalha no caráter dos seus filhos por meio das provações e às vezes até de algumas tribulações. A pressão gera maturidade, perseverança e esperança. Esse final de semana, irmãos, vou falar uma coisa para você aqui, né? Passei por uma pressão muito grande. Não é nem falar que foi Daniele, não, porque não vem ao caso. Mas a gente tinha um problema na instalação elétrica lá de casa, sabe? E aí eu cheguei e falei assim, não, de hoje não passa. Vou resolver isso agora. Não aguento mais a Daniele reclamando. Vou resolver isso agora. E aí foi uma luta. Irmãos, olha, pensa numa casa cheia de interruptor. Pensa numa casa cheia de tomadas. Eu tive que abrir todas as tomadas, todos os interruptores, porque o bendito do pedreiro e do eletricista passaram os fios por vários lugares e foi uma loucura. E aí eu fui e passei o sábado todo nessa missão. E aí eu pedi ajuda da Amanda, a Amanda me ajudou por 2 segundos. Talvez eu até exagerei, tenha sido só 1. Dani no final do dia também ajudou, né? Porque senão eu passo fome, né? Se eu não elogiar, eu passo fome em casa. Então, Dani também ajudou. Mas eu fiquei o dia todo eu falei, não vou desistir. Ah, não. Se tu é teimoso, eu sou também. Vamos lá. Essa parte eu puxei da minha mãe. Teimosia. E aí eu fui. Quase tomei um choque aqui, quase caí da escada, mas graças a Deus, no final, conseguimos resolver essa parte toda. Mas teve algum momento que eu falei assim, na minha caminhada, eu falei assim, poxa, eu vou parar, cara, vou desistir. Primeiro que a casa não é nem minha, é alugada. Então, ainda estou ralando aqui na casa dos outros, gastando meu dia aqui, né, nessa coisa. Aí os pensamentos começaram a me bombardear. Para, desiste, arruma outra coisa para fazer. Você tem que pregar amanhã, olha só, nem preparou o esboço ainda. Vai pregar o quê? Sobre eletricista, né? Sobre a parte elétrica? Ou um conduíte mal instalado? Não, não vai valer a pena. Mas eu lembrei e falei assim, não, eu não vou desistir. Porque desistir é coisa de menino, rapaz. Desistir é coisa de criança. Já viu aquela criança que pega uma boneca 5 minutos, já não quer mais? Sabe o que é mais frustrante do que você gastar um dinheiro numa boneca e a criança usar por 5 minutos e não querer mais? É ela gostar mais da caixa do que do presente. Vocês já passaram por isso? Irmãos, a gente dava uma caixa para a Amandinha, a Amanda adorava a caixa e não estava nem aí para o conteúdo da embalagem. Olha, eu vou te falar, é uma luta. Ser pai não é mole não, ser mãe não é mole não. Eu tenho certeza que você já passou por isso, né? Já enfrentou um desafio como esse. Mas aí eu estava lembrando sobre isso. A Bíblia deixa claro para a gente que Deus trabalha no caráter dos seus filhos por meio das provações. A pressão gera maturidade, perseverança e esperança. E eu cheguei no final do dia e falei assim, não, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Se não der certo, eu tenho um pai para poder me ajudar. Pelo menos a gente divide aqui as reclamações e falar mal do pedreiro que fez aquela construção.
como muitos pedreiros fazem isso, né? Almir, claro que não, João, claro que não, eles não fazem essas coisas. Eles facilitam muito o trabalho dos outros profissionais, não é verdade? Mas a pressão gera isso. Então, talvez alguns anos atrás, na minha imaturidade, eu já teria desistido para algumas coisas. Quantas coisas você começou e interrompeu na sua vida? Porque faltou em você a perseverança, a maturidade de falar assim, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou perseverar. E eu digo para você que a caminhada cristã é assim, você não pode desistir na primeira dificuldade, na segunda dificuldade, nem na terceira dificuldade. E sabe por que você não desiste em nenhuma dificuldade? Porque Deus te renova, Deus te fortalece, Deus te sustenta. E a palavra de Deus, ela vai gerando em você esses sentimentos de esperança, de perseverança. Por isso que a cada dia você é renovado e não sabe por quê. Por isso que muitas das vezes olham para você e falam assim, por que você não parou ainda? Rapaz, você já passou por tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, e ainda insiste e persiste? Talvez você pense assim, mas isso não acontece. Queridos, isso aconteceu com Jó. Jó enfrentou tamanho desafio na vida dele, ao ponto até da própria mulher dizer para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse o que para ela? Falas como uma louca, Deus deu coisas boas para a gente recebeu. Por que a gente não vai receber isso agora que Deus está fazendo? Deus está no controle de todas as coisas. Na sua vida Deus está no controle. E pode ter certeza que esta pressão que você está passando vai te fazer sair mais forte em nome de Jesus. Vai te fazer sair mais forte. Porque você tem um Deus vitorioso que está com você. E Ele não perdeu nenhuma batalha. E Ele está dentro de você. E por que você acha que você vai perder? Não vai perder, você vai sair vitorioso. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, né? Muitos confundem processo e Deus trabalha com processos. Presta atenção na criação. Se você já leu a Bíblia em Gênesis, você já passou pela criação. Você observou como é que Deus fez processos e etapas? Queridos, Deus poderia ter feito assim, faz a terra toda, pá, e a terra seria feita. Mas Deus vem mostrando o processo. Primeiro dia, fez o quê? Deus fez separação entre a luz e as trevas. Olha o processo. Deus poderia ter feito tudo de uma vez só. Ele é Deus. Mas não, querido, Ele fez por etapas. Da mesma forma, Ele está ensinando para a gente que é por etapas. É processo. É cada dia. É um passo para frente, um outro passo. Talvez você dê um outro meio lento. Mas é um passo. É uma caminhada. Se você está com sobrepeso na sua vida, você acha que você vai fazer lipo, vai perder tudo. E vai sair de um tamanho enorme para um tamanho GG, extra G, para um tamanho P, da noite para o dia? Claro que não, é um processo, é uma caminhada, é uma disciplina, e é isso que vai ser forjado na sua vida, é isso que está sendo forjado na sua caminhada espiritual, irmãos, a disciplina de orar, a disciplina de ler a Bíblia, a disciplina de confiar no teu Deus, é essa disciplina que vai forjar o seu caráter em Cristo. E sabe por que você não vai desistir? Porque você vai lembrar que Jesus não desistiu por amor a você. E você não vai desistir por amor a Deus, a Jesus. Amém, irmãos? Seja esse o combustível do seu coração. Seja esse o combustível para você perseverar, para você não desistir. Ele não desistiu por mim. Por que eu vou desistir? Pelo contrário. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4, ele vai dizer para a gente, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que loucura! Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz, a experiência produz. A luta que você está passando, irmãos, vai produzir algo na sua vida. E o que ela vai produzir é força, é coragem, é confiança neste Deus, que te renova, te sustenta, te fortalece. Então, lembre-se deste versículo, que a tribulação, ela produz perseverança. A tribulação vai produzir a perseverança no seu coração. E a experiência, a esperança.
Em vez de resistir ao processo, permita que Deus trate áreas que precisam ser fortalecidas na sua vida. Talvez exista uma área da sua vida que precisa ser trabalhada por Deus. Você já pensou nisso? Talvez tenha algo dentro de você que precisa ser trabalhado por Deus. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, eu tenho que entrar numa crise por causa disso? Não, você precisa entrar num processo, e muitas das vezes a pressão é esse processo. Mas lembre-se, Deus Todo-Poderoso vai te acompanhar em toda a sua jornada neste processo e nessa caminhada. Eu fico imaginando o povo saindo do Egito, sabe aquelas 2 milhões de pessoas saindo do Egito lá com Moisés, e aí o povo meio assim, falando, rapaz, a gente está largando certo pelo duvidoso. Isso é loucura, hein? Já ouvi falar de alguém que se arrebentou com isso, né? Caminhando naquela peregrinação. E aí eles andando lá no deserto, falaram assim, rapaz, a gente vai andar por esse deserto, sabe lá quantos dias? A gente está acreditando nesse cara. Quem é esse cara? Olha que loucura. Talvez alguns até meio desmotivados, andando mais lento, mais devagar. E aí o que aconteceu, irmãos? Alguém olhou para trás e viu os egípcios. Olha que bacana. Deus deu um temperozinho de pressão na vida deles. Se a caminhada estava difícil, agora ela passa a ser acelerada. O pessoal olha para trás e fala assim, ih, lascou. Vem Faraó com seus carros e cavaleiros. Ou a gente vai ou a gente morre. Não tem jeito. Então vamos seguir. Já parou para analisar isso? Já parou para analisar quando você está meio sonolento? Ah, queridos, eu vou falar de uma situação aqui que às vezes é desagradável, mas às vezes acontece. Você está meio sonolento, andando pela rua, à noite é melhor para isso. E de repente você escuta um barulho atrás de você. Ah, quem aqui não aperta o passe? Pode ser homem e falar assim, não, eu aperto o passe. Claro que aperta. Um pouquinho de pressão te encoraja a andar mais rápido. Já viu aquela pessoa que está assim, eu estou esgotado, estou cansado, né? Estou cansado. Irmãos, eu passo muito isso às vezes na academia. Quando eu frequentava, você pode observar isso, né? Estava na esteira, lá, velocidade 5, tranquilo. Aí me revolta, né? Chegar do meu lado e uma pessoa, como é que se diz, né? Com mais habilidade. Aí eu na velocidade 5 e a pessoa no 10. É para me humilhar. Mas sabe o que eu faço? Continuo no 5, irmão. Continuo no 5, sou besta. Depois quem vai ter uma lesão sou eu, não é ela. Ela está mais preparada do que eu. Eu continuo lá na minha caminhada, eu fico assim, ah não, mas eu vou dar uma aceleradinha, pelo menos 7. Aí dá aquela arritmia, a pressão já sobe, eu falo assim, meu Deus, já começa a ver tudo piscando, brilhando, falo, não, volta para o 5. volta para o 5, senão eu morro. Às vezes a pressão, ela vai te encorajar, irmãos. Às vezes você está um pouquinho desanimado, está um pouquinho triste, está um pouquinho abatido, aí basta você ouvir um barulhinho atrás de você, numa rua escura, deserta, que você acelera o passo. Começa a se movimentar. Então, em vez de resistir ao processo, fica a dica aqui para você, ó. Permita que Deus trate áreas que precisam ser fortalecidas na sua vida. Ore pedindo discernimento e não apenas alívio. O cristão maduro não foge da pressão. Você já ouviu aquela expressão que diz, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Eu já ouvi essa expressão, é bacana, eu gosto muito dela. Às vezes não é verdade, mas tudo bem, né? A gente caminha sobre isso. O cristão maduro não foge da pressão, pelo contrário, ele aprende com ela. Então, aprenda com o que você está vivendo e creia que você vai sair mais forte, mais maduro desta caminhada. Em nome de Jesus, irmãos, que a tribulação que esteja assolando a sua vida, eu creio que ela está produzindo em você uma maturidade espiritual. Você não está regredindo, pelo contrário, você está sendo fortalecido, fortalecida. A esperança de Deus está sendo firmada no seu coração, em nome de Jesus. E você vai sair dela com muito mais fé do que você entrou. A pressão nos empurra para o propósito de Deus.
Muitas direções de Deus só se tornam claras quando somos pressionados a sair da zona de conforto. Foi assim como com José, foi assim com Davi, com Esther e tantos outros. A pressão não atrasou o propósito deles, pelo contrário, acelerou. Então, use essa pressão que você está passando aí e creia que Deus está no controle da sua vida. Sabemos que todas as coisas, e o apóstolo Paulo, ele é tremendo. Queridos, eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele viveu uma trajetória de muita pressão. No primeiro momento da vida dele, da caminhada dele com Deus, ele passava a dar pressão nas pessoas. Você lembra disso? Quando ele era Saulo de Tarso, quando ele era o cara que pressionava, que perseguia, que maltratava e matava os cristãos. Esse era o cara antes de Cristo. Mas quando ele começou a conhecer a Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele já não pressionava, ele era pressionado. E olha que riqueza de poder, né, de autoridade e de experiência ele passa para cada um de nós. Em Romanos capítulo 8, no versículo 28, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam daqueles que são chamados segundo o seu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus, diga amém. Então o que você está passando vai cooperar. Você tem que crer nesse versículo. Você tem que acreditar nisso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E talvez o que você esteja vivendo hoje esteja te empurrando para uma posição mais alinhada com o reino de Deus. Já viu aquela dor que te faz clamar mais? Já viu aquela crise que te faz buscar mais? Uma vez eu ouvi um testemunho de um cristão, presbítero. Aí ele chegou para mim e falou assim: Adriano, alguns meses atrás, eu pedi a Deus que eu queria voltar ao que eu era antes. Orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia mais. Sabe, eu queria mais. Aí eu falei, que bênção. Poxa, que ótimo. Desejo sincero e profundo, né? Bacana. Você pensa o quê? Que Deus ia criar uma agenda de devocional para ele? Não, irmãos. Deus abriu uma crise profissional. Olha que luta. Deus colocou um gestor novo que passou a persegui-lo. Oh. E essa perseguição gerou nele essa busca. Ele começou a jejuar. Ele começou a jejuar. E ainda me levou para isso. Vamos fazer um jejum? Falei, vamos orar? Vamos, claro, vamos. E eu estava orando, falei, oh Deus, sustenta a gente, Deus. Abençoa a gente, fortalece e tudo mais. Aí não foi nem eu, irmãos, que falei para ele. Foi ele que chegou aí para mim e deu esse testemunho, dizendo assim, poxa Adriano, você não vai acreditar. Há uns meses atrás eu tinha pedido ao Senhor que eu queria voltar, sabe? Eu queria buscar mais, eu queria jejuar mais, eu queria orar, ler a Bíblia, eu queria subir mais no monte. E sabe aquela coisa toda? Vou ficar de madrugada orando, acordar de madrugada, aquele desejo por Deus. Você acredita que Deus fez isso quando levantou essa gestão me perseguindo? Aí eu falei assim, acredito, cara, eu acredito. Serviu para alguma coisa? Ele serviu. Eu fiz isso tudo que eu estou te dizendo. Por isso que eu digo para você, às vezes aquilo que você pede para Deus, Ele vai fazer, mas talvez não do jeito que você pediu. E o problema é que a gente às vezes fica esperando algo. Ah, Deus, eu queria algo assim, ó, assim, assim, assado, desse jeitinho. Aí Deus vai fazer assim, ó, o resultado vai chegar para você, mas não desse caminho aí, não nesse processo suave. Vai ser um pouquinho mais de pressão, mas você vai chegar lá. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Porque quem ama a Deus não reclama, irmãos. Quem ama a Deus não vai dizer para ele assim, Deus, por que eu estou passando isso? Não, vai dizer assim, Senhor, me mostra o que o Senhor está querendo, para onde o Senhor está querendo me levar espiritualmente. Talvez um nível mais profundo de intimidade e comunhão com o Senhor. Por isso, não endureça o seu coração. Pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer gerar em mim por meio desta tribulação? Você já viu aquelas crises conjugais que fortalecem o relacionamento do casal? Já viu aquelas crises familiares que fortalecem a família? Eu gosto muito de um testemunho que eu vi numa reportagem. Um casal estava sendo entrevistado, aonde a esposa, ela estava perdendo a força, né, dos músculos. Eu esqueci, ela tinha uma doença degenerativa, eu acredito que era isso. E ela começou a perder os movimentos, ela já não conseguia segurar um copo, ela já não conseguia se alimentar sozinha. E aí o marido dela, né, nessa entrevista, a repórter perguntando para ele, falou assim, mas o senhor continua com ela até hoje, né? Vocês continuam juntos? Aí ele disse assim, olha, esta enfermidade uniu mais a gente do que toda a nossa história de casado. A partir desse momento, nós passamos a ser mais unidos e a estarmos mais juntos. Eu não quero que você tenha uma enfermidade para te levar a isso, mas presta atenção, olha como eles saíram mais fortalecidos de como estavam. Antes era um pensava de um jeito, de uma maneira, um queria uma coisa. Antes eram duas cabeças diferentes, separadas. Mas essa crise, para esta família, para este casal, para eles foi um motivo para estarem mais juntos, mais próximos. Por quê, irmãos? Porque a pressão vai revelar quem você é. Para um cristão, a pressão vai revelar quem você é em Cristo e o quanto você acredita neste Cristo que governa a sua vida. Lembre-se disso. E não abandone o seu Deus por causa das situações. Nada está fora do controle de Deus na sua história. Este tempo está cooperando para o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida. Você está sendo conduzido exatamente para onde Deus quer te levar. Em Cristo, a pressão nunca é maior do que a graça. Lembre-se sempre disso. Se você está passando por uma crise e uma luta muito grande, ela não é maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Você será sustentado, fortalecido e amparado por este Deus que governa a sua vida. Deus nunca permite uma pressão sem também liberar graça suficiente para você suportar. O problema não é a intensidade da luta, mas onde buscamos força para enfrentá-la. Vou deixar uma última passagem aqui para você, 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Vou lembrar você sobre esse texto. Existem algumas polêmicas, né, de alguns religiosos que vão falar sobre esse espinho na carne de Paulo. Tem algumas pessoas que acham que de fato é um espinho na carne ali, incomodando a ele. Outros vão dizer que é algo externo que ele está falando. Mas nessa discussão do que é o que não é, eu não quero nem saber. Eu não preciso saber desse detalhe. Mas uma coisa eu sei, está lá registrado em Coríntios, 2 Coríntios 12, no versículo 9. Quando Paulo pediu ao Senhor para que aliviasse ele, né, desta enfermidade. E aí Deus disse para ele, né, respondeu a oração dele: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você estiver forte, pode ter certeza que você estará mais longe de Deus. Agora, quando você estiver fraco, Deus estará mais perto de você. É por isso que a gente usa o jejum. É por isso que a gente faz esse propósito de quebrar a nossa carne, a nossa força, a nossa resistência carnal, humana, para que a gente consiga
fortalecer o espírito que está dentro de nós. E é uma luta constante, é uma batalha que você passa diariamente. E olha que interessante, quando Paulo clamou, né, por alívio deste sofrimento, e aí Deus responde para ele, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, creia que você está sendo aperfeiçoado nessas lutas. Reconheça as suas limitações e dependa da graça de Deus na sua vida. Não tente carregar sozinho aquilo que foi feito para ser colocado aos pés da cruz. A graça de Deus não apenas sustenta, mas ela também transforma. E olha, a graça de Deus é suficiente para você hoje, amanhã e todos os seus dias. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Então, quando você estiver triste, use essa tristeza dentro de você para buscar o seu Deus e você pode ter certeza que Ele vai ouvir o seu clamor. Quando você estiver abatido, sabe? Estiver descontente por algo na sua vida, não está saindo do jeitinho que você gosta, ou do jeitinho que você estava esperando, você pode ter certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas sonham, sabe, em ficarem ricas e bem-sucedidas? Eu estava vendo um filme muito bacana, eu já comentei com ele aqui algumas vezes, e ele falava muito sobre o tempo, né? A moeda era o tempo, e o filme falava sobre isso. E aí eu achei uma parte muito interessante, porque o protagonista lá do filme, ele ganhou um século de tempo, é quase uma vida eterna. Ele ganhou ali muito, muito tempo. E ele tinha um grande amigo, sabe? A pessoa que estava com ele em toda a sua caminhada simples, e ele recebeu aquela bolada de tempo. E naquela época, ali no filme, o valor não era dinheiro, era o tempo. E aí ele deu de presente, papo assim de 10 mil reais, vamos dizer assim, para essa pessoa. Só que esse amigo dele, né, ele deu, né, os 10 mil, eu vou contar a história para você rapidinho. Ele deu os 10 mil e olha, falou, obrigado porque você sempre esteve comigo na dificuldade, na escassez, sabe? E aqui está para você, ó. E aí ele foi e recebeu aquele dinheiro todo de tempo, bacana. E ele foi embora, foi viver a vida dele. Tempos depois ele foi visitar o amigo, saber como é que ele estava. E aí ele bateu lá na casa, né, na porta da casa, aí a mulher do amigo recebeu ele muito revoltada com ele, muito irada com ele. E aí ele foi e não entendeu. Ele falou, fulano está aí, graças a você, ele não está aqui. Aí eu falei assim, caramba, eu fiquei pensando, fiquei intrigado, sabe? Intrigado com aquilo. Porque você sabia que ele tinha uma fraqueza para a bebida. E ele bebeu o dinheiro todo que você deu para ele. Aí ele ficou com aquele sentimento de culpa, porque ele fez uma boa ação, mas aquela pessoa não estava preparada para receber aquilo. Então, às vezes, você acaba botando mais tarde de receber a vitória que Deus tem para a sua vida, porque você não está preparado para receber. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Assim, Deus me prepara. Deus, olha, estou te pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Acelera o processo. Se fosse como a conversa do WhatsApp, eu botaria na velocidade 2 ali. Senhor, acelera esse processo, porque eu quero estar preparado para receber. Você já viu aquelas pessoas que oram para alguém se converter na sua família? Ora, aquela pessoa se converte, assume um compromisso tremendo com a obra de Deus e com Deus. E ela fica falando assim, maldita foi a hora que eu orei para você se converter. Agora você fica aí desse jeito. Já viu pessoas assim? Eu já vi, irmãos. Eu já vi pessoas assim, falando dessa maneira. Pessoas que não estão preparadas. Então, pensa nisso. Senhor, essa pressão que eu estou passando, a tribulação que eu estou vivendo, é para me preparar para algo. Então, Senhor, prepara o meu coração, prepara o meu espírito, prepara a minha mente, prepara, Senhor, o meu ser para receber aquilo que o Senhor está preparando para a minha vida. E eu creio que hoje, irmãos,
Deus estará mudando a sua perspectiva de olhar para a pressão que você passa, para a tribulação que você passa. Não olhar como vitimismo, sabe? Não olhar, coitado de mim. Não, porque você não tem um Deus assim, que vai agir dessa maneira. Pelo contrário, você tem um Deus que vai te dar coragem, vai te dar ousadia e vai te dar o poder e a graça que está sobre ele. Amém? Ele vai derramar sobre a sua vida, então creia nisso. Creia que Deus hoje está mudando a sua perspectiva. E quando você estiver diante de uma pressão, acredite, é processo de Deus para você sair dali, amadurecido e fortalecido no nome de Jesus. Ou então você vai viver a vida toda nessa pressão. Já viu aquela pessoa que repete todo ano? Para acabar com isso, o governo até fez aprovação automática. Agora você não precisa nem mais estudar, você já aprova direto, você passa direto. Olha que luta. Olha os nossos filhos ouvindo uma besteira dessa, nem vão se esforçar mais, nem vão se esforçar por boas notas, não é verdade? Nem vai se esforçar mais. Por que você vai se esforçar se já sai automaticamente? Aí o que os pais fazem? Você vai querer ser burro? Vai querer ficar na fila do pão ali? Não, claro que não. Você precisa evoluir, você precisa aprender, você precisa crescer. Então você vai sempre exigir um pouco mais dos seus filhos. O que parecia pressão, na verdade, é formação. Creia nisso, em nome de Jesus. O que parecia atraso, na verdade, é preparo. É tempo de alinhar o nosso coração e reafirmar nossa identidade em Cristo. Amém, irmãos? Renovar o compromisso com o propósito do reino dos céus. Não desista no meio do processo. Não desista, não pare. Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não percebe. Deus continua trabalhando na sua vida. E olha, a pressão que você passa, a luta, a tribulação, não é maior do que o Deus que habita dentro de você. Não é maior. Para a gente encerrar, Ministério de Louvor, por favor. Nenhuma pressão será capaz de destruir aquilo que Deus está formando em você. Sua identidade está firmada em Cristo e não será abalada pelas circunstâncias à sua volta. Este tempo de luta, creia, está gerando maturidade, força espiritual e clareza de propósito. Deus te chamou por algum propósito, você já percebeu isso? Já percebeu o despertar de Deus na sua vida? O que Deus tem reservado para você? Quantos aqui já tiveram uma revelação do que Deus tem reservado para você? Quantas pessoas aqui já pensaram assim que Deus começou a fazer a obra na sua vida, talvez até para alcançar pessoas que estão no seu redor? Pessoas difíceis, pessoas que vão ser quebrantadas através da sua vida. E olha, a graça de Deus vai sustentar você em toda esta trajetória, renovando e te conduzindo por toda esta caminhada em nome de Jesus. E se você creia nisso, feche os seus olhos e vamos orar nesta noite. Se você está passando por alguma luta, alguma pressão na sua vida e precisa mudar esta perspectiva, esta é a hora de você fazer este compromisso com Deus. Falando, Senhor, olha, eu estava enxergando errado até aqui. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero mudar a minha história. Eu quero perceber aquilo que os meus olhos não veem. Então, Deus, tira toda a ignorância espiritual. Tira, Senhor, todo o sentimento contrário da minha vida. Porque a Tua palavra declara que a Tua graça, Deus, me sustenta. É a Tua graça que me renova. É a Tua graça que me conduz ao centro da Tua vontade, Senhor. Eu não quero desistir, Deus. Eu não quero parar, ó Deus. Eu não quero retroceder. Eu não quero abandonar aquilo que o Senhor Jesus tem reservado para a minha vida. E em nome de Jesus, eu digo para você, confie no Deus que vê o fim desde o começo. Ele não perdeu o controle da sua história. A pressão que hoje pesa sobre você será o testemunho de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Entregue tudo ao Senhor e descanse nele, em nome de Jesus.
E se você acredita e confia neste Deus, repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, entregamos minha luta, o meu medo, a pressão que estou vivendo, em tuas mãos. Forma em mim, Senhor, a sua identidade e me conduz ao teu propósito. Renova, Senhor, as minhas forças e fortalece a minha fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.